Em novembro de 2024, uma medida do governo federal deu o que falar. A elevação do imposto de importação incidente sobre módulos fotovoltaicos de 9,6% para 25%. E no vídeo de hoje é isso que a gente vai tratar e a gente vai entender como é que funciona esse aumento e a partir de quando ele vai realmente impactar o preço dos módulos, do kit fotovoltaico e, sobretudo, do consumidor brasileiro. Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Clamper, líder nacional na fabricação de dispositivos de proteção contra surto, e do Meu Financiamento Solar, uma das maiores fintechs de financiamento para sistemas de energia solar fotovoltaica. Eu tenho certeza que tanto a Clamper quanto o Meu Financiamento Solar tem muito que ajudar você no seu dia a dia, seja como integrador, seja como um consumidor que gera ou está interessado em gerar a sua própria energia. Então não deixa de conferir o perfil deles assim que você acabar esse vídeo. Gente, antes da gente entrar no tema do aumento do imposto de importação para módulo fotovoltaico, é importante a gente entender como é que estava esse cenário antes desse aumento. Ao longo de 2023 e também de 2024, o governo federal tomou uma série de medidas de revogação dos ex-tarifários. O que é o ex-tarifário? É um regime especial, é um regime de exceção que permite que alguns equipamentos, alguns produtos sejam importados para o país com 0% de alíquota do imposto de importação. Haviam mais de 800 NCMs, então mais de 800 nomenclaturas para produtos, sobretudo os módulos fotovoltaicos, enquadrados no regime dos ex-tarifários. Aos poucos, esses ex foram sendo revogados pelo governo federal, muito sob o argumento de querer proteger a indústria nacional, então estimular o desenvolvimento de uma indústria nacional, retirando qualquer tipo de incentivo ou benefício para a importação desses equipamentos, os módulos fotovoltaicos. Quando esses ex caíram, foram sendo revogados, para que o mercado não tivesse um impacto direto com a saída de uma alíquota de 0% para uma alíquota de 9,6% do imposto incidente sobre esses equipamentos, o governo federal criou um regime de cotas. Como é que funcionam essas cotas? Basicamente, o governo destinou US$ 1 bilhão em permissão para importação de módulos fotovoltaicos, ainda pagando 0% de alíquota no imposto de importação. Essa cota macro, essa cota mãe, foi dividida entre importadores e distribuidores de equipamento mediante um critério que foi definido pelo governo e não é o objetivo do nosso vídeo entrar nisso. Mas é importante a gente saber que essas cotas passaram a valer em 1º de julho de 2024 e que elas terminam de valer em 30 de junho de 2025. Mas, apesar de a gente ter esse prazo que foi determinado, a gente também tem esse teto de US$ 1 bilhão em importação, como eu comentei. Então, se acontecer o prazo primeiro ou se acontecer o teto primeiro, a cota termina e aí tudo que é importado no país, em termos de módulo fotovoltaico, volta ou passa a pagar o imposto, a alíquota do imposto de importação que estiver vigente à época. Recentemente, em começo de novembro, o governo federal tomou então uma nova decisão. Além da revogação anterior dos ex-tarifários que já tinham acontecido, o governo elevou a alíquota do imposto de importação incidente sobre esses equipamentos. Então, os equipamentos, por exemplo, que fossem os módulos, que fossem importados fora da cota, eles já pagariam 9,6% de alíquota do imposto de importação. Agora, a nova alíquota incidente passa a ser de 25%. E aí é que começa a ficar um pouquinho mais complexo. O regime de cotas continua valendo, só que desse US$ 1 bilhão em cota que foi disponibilizado, 60% já foi utilizado pelo mercado. Então a gente já consumiu 60% dessas cotas. A previsão feita pelos especialistas em importação de equipamentos fotovoltaicos é que até fevereiro de 2025 é provável que essas cotas acabem. E aí, a partir do momento em que elas acabem, tudo que for importado em termos de módulo fotovoltaico passa a receber essa incidência do imposto de importação de 25%. Daí a importância da gente acompanhar o mercado, acompanhar também como é que está o consumo dessas cotas, isso é publicado em geral mensalmente pelo governo, para que a gente consiga entender o que vai acontecer com o preço
preço do módulo e como é que esse aumento do imposto vai impactar o valor do kit final que chega para o consumidor. A perspectiva que a gente tem é que esse aumento para 25%, que já está valendo, comece de fato a impactar o consumidor muito rapidamente, exatamente porque essa cota que foi dada pelo governo já está quase que integralmente consumida. De novo, a cota ela está em vigor há 4 meses e a gente já consumiu 60% de uma cota que deveria durar um ano. Isso para a gente ver realmente como é que essa medida é insuficiente frente ao tamanho do mercado. Qual a expectativa que a gente tem então de alta no preço ou no valor do módulo fotovoltaico para o consumidor? Além desse aumento de 25% que vai incidir diretamente porque é o imposto de importação, lembrando que o consumidor até agora ele se beneficiava de um imposto de 0%, seja pelo ex-tarifário, seja pela questão da cota. Então, além desses 25%, a gente também teve uma medida muito recente que aconteceu e foi tomada pelo governo da China. O governo chinês subsidiava uma parte dos custos que os fabricantes tinham para trazer também, para mandar esses equipamentos, por exemplo, para outros países. E esse subsídio foi reduzido. Então, além dos 25% de aumento que são esperados em virtude do imposto de importação, a gente também vai ter um aumento de mais 4% em virtude dessa mudança da política do governo chinês. Então, no total, cerca de 30% de aumento no preço do módulo fotovoltaico. Isso não é, gente, um aumento no preço do kit como um todo, até porque o kit é composto por inversor, por estrutura metálica, por cabos e outras peças também que acabam fazendo ou formando o preço final para o consumidor. A expectativa que nós temos de aumento do preço para o consumidor final está na casa de 10 a 15%. E de novo, fique atento também, porque esse aumento ele pode chegar a qualquer momento, exatamente porque a cota que foi dada está sendo consumida rapidamente. É por isso que eu digo, se você tem um cliente ou se você é um consumidor e você tem interesse em gerar a sua própria energia, aproveite este momento atual em que você tem não só a queda histórica de custo do módulo fotovoltaico que a gente teve de 2023 para 2024, uma queda de mais de 40% no valor do módulo, e também este momento em que ainda é possível gozar da alíquota de 0% do imposto de importação. Quando a cota acabar, seja em virtude da data final dela, seja em virtude realmente do esgotamento do teto de importação que foi colocado, que foi cedido pelo governo, aí o consumidor já vai passar a sentir na pele essa alta de 25% no valor do módulo em virtude da incidência do imposto de importação. Lembrando, como eu comentei, que a gente tem também essa alta de mais 4% pela mudança da política do governo chinês. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo a entender. E se você está pensando em gerar a sua própria energia ou tem um lead, um potencial interessado que está em dúvida se deve ou não fazer isso agora, corre, porque sem dúvida alguma esse é o melhor momento. E as linhas de financiamento do Meu Financiamento Solar podem ajudar o consumidor a realizar esse sonho o mais rápido possível. Até a próxima!